chamo agora à mesa Zé Murilo Carvalho Júnior, que é da Coordenação de Arquitetura da Informação Museal do IBRAM. Bom, gente, agradecendo a oportunidade de poder estar aqui com vocês, falar um pouco sobre o trabalho que a gente vem desenvolvendo lá no Instituto Brasileiro de Museus, né? Só para uma rápida apresentação, vim do Ministério da Cultura, trabalhei durante a gestão Juca lá, tive o privilégio de coordenar a coordenação de cultura digital, ou seja, que foi realmente uma grande novidade você pensar que uma área como essa foi proposta há 10 anos atrás, né, no Ministério da Cultura do Brasil, e foi realmente uma oportunidade de pensar de uma maneira avançada sobre todos esses temas ligados ao impacto do digital na cultura. E na época a ideia era exatamente a produção de uma política nacional para acervos digitais, o que de certa forma responderia muito das questões que foram colocadas aqui, né, pelo Gabriel e pela Mariana. Me acho assim até muito contemplado pelas falas, porque de uma certa forma eu vou dizer como que a tentativa de uma política tentou responder essas várias questões que foram levantadas, né? Bom, mas eu fico muito feliz assim de nessa altura do campeonato, né, a gente está falando de um processo de implementação, né, do piloto do que seria aquela ideia de uma política nacional para acervos digitais, que está em pleno processo de implementação nos museus do IBRAM hoje, né? Então nós temos isso que vocês estão vendo aí, a interface do trabalho na Reserva Técnica do Museu Histórico Nacional, ou seja, que talvez seja o projeto que mais nos desafia, é um acervo bastante grande, complexo e interessante. E essa implementação, de alguma forma, ela realiza toda a reflexão que a gente vinha fazendo no MINC, como o Marcelo comentou mais cedo, ou seja, houve essa oportunidade de, em 2016, o projeto que estava em risco de ser descontinuado foi absorvido pelo Instituto Brasileiro de Museus. Obviamente, um projeto que se pensava tendo foco na interoperabilidade de arquivos, bibliotecas e museus, de uma certa forma passou a ter um foco maior nos museus. Mas como vocês vão ver, os museus também têm esse desafio da interoperabilidade, ou seja, também lidam com arquivos e bibliotecas, o que nos coloca numa posição também favorável para avançar nesse sentido, né? Mas então é importante pensar assim de que o desafio era do IBRAM, né, no âmbito dos museus, mas o desafio para a Política Nacional de Acervos ela é maior, né? E isso nos levou exatamente a pensar como é que se responde a todas essas questões que foram colocadas, de financiamento, de articulação, né? E aí dessa vez não só pensando numa instituição, mas pensando no campo, né, total do país, ou seja, pensando em museus grandes, museus pequenos, museus no interior que não tem nenhuma condição, enfim. Que solução é essa que pode servir para atender a todas essas questões, né? Então, enfim... A partir da reflexão lá de 2010, e eu gosto de mencionar 2010, que foi o momento em que a gente realizou um simpósio internacional, Pedro estava junto com a gente, e foi uma oportunidade de pensar o que é isso, né? Que elementos, que princípios seriam norteadores de um processo de desenvolvimento de uma política de acervos digitais para o país, né? Então, assim, ficou muito claro, né, quando a gente pensava a partir da perspectiva digital, que a interoperabilidade, ou seja, que a integração desse campo das instituições de memória, né, e eu coloco assim, instituições de memória e GLAM, né, como essa tentativa exatamente de criar essa camada que integra as várias instituições com problemas e demandas comuns, né. Então, enfim, nesse sentido, o foco foi exatamente em pensar soluções que estariam atendendo essas várias demandas diversas, né, com esse foco na interoperabilidade dos campos e pensando, obviamente, quando a gente está na questão tecnológica, desse apoio, né? Ou seja, a solução que possa ser usada pelas instituições, mas não somente nesse primeiro momento de implementação, mas sabendo que uma solução tecnológica para acervos digitais ela está permanentemente em evolução, né? A questão do software livre fundamental, quando a gente pensa em distribuir isso, por exemplo, para 3.500 museus, né? A solução tecnológica. E a necessidade de permanência, né? Ou seja, de apesar de todas as transições políticas, né, e dentro dos ministérios, de você ter uma continuidade naquele projeto, naquele processo que garantisse a sustentabilidade dessa questão. Então, por isso que eu estou falando na minha fala de o desafio da sustentabilidade interoperável, ou seja, ou da interoperabilidade sustentável, que é esse sentido de
pensar como essa solução ela pode estar atendendo às várias instituições de memória e como ela pode ser perene no tempo, né? Então, nesse processo, em 2013, o Ministério da Cultura lançou um edital de digitalização de acervos da cultura afro, exatamente como uma proposta de, diante de um caso concreto de acervos de diversos domínios, você ter uma solução, um protótipo de solução, né? Não somente tecnológica, né, da solução desenvolvida, mas também do arranjo institucional que pudesse manter essa solução. E foi então que aconteceu, em 2013, o início desse processo que hoje a gente está implementando nos museus, né? Isso se deu então, a partir de 2014, 2015, uma aproximação com as universidades que já estavam de alguma forma trabalhando nesse tema. Esse caso foi a Universidade Federal de Goiás, o Media Lab. E aí surgiu a ideia do projeto Tainacan, que, como eu falei, originalmente ele era esse protótipo para uma política nacional de acervos digitais para atender arquivos, bibliotecas e museus. Então, por exemplo, interoperabilidade e GLAM era um aspecto, um princípio do movimento, né? O segundo que a gente pode comentar é o compartilhamento de recursos, ou seja, a própria política daria conta de prover esses recursos às instituições. Então nós estamos falando da própria tecnologia, open source, dos recursos de hospedagem desses acervos e, obviamente, da formação dos recursos humanos necessários para tocar um tal projeto, né? Um aspecto que a gente lá na Coordenação de Cultura Digital trouxe, e a gente entende que como inovação, foi a visão de que no momento que você está trabalhando numa web de duas vias, né, de 2.0, você não está falando só da publicação desses acervos, mas você está falando da criação de uma oportunidade de uma atuação desses públicos, desses novos públicos sobre esses acervos, né, das mais variadas formas. Mas então, já imaginando que essa digitalização de acervos poderia ser um processo participativo, ativando esses elementos de inteligência coletiva, né? E assim, uma condição importante, um elemento importante que surgiu no processo foi, a partir de uma cooperação com a União Europeia, no âmbito dos diálogos setoriais Brasil-União Europeia, uma intensificação muito grande da parceria com a Fundação Europeana, que é o caso, ou seja, me parece interessante falar um pouco mais sobre a experiência da Europeana, né, que reúne 175 instituições de memória europeias, chegando hoje a uma base integrada de 54 milhões de objetos digitalizados, né? Ou seja, ficou muito claro que no âmbito da União Europeia, e reunindo todos aqueles países, todos eles com instituições de memória muito variadas, que no momento em que você cria uma instância de agregação e de prestação de serviços a essas instituições de memória, você tem um grande benefício não só dessa transferência de conhecimento, mas exatamente do reaproveitamento de tecnologias nas várias dimensões, né, e nos vários países, facilitando o acesso a esses vários acervos. Enfim, a experiência da Europeana, ela abre exatamente esse aspecto da sustentabilidade, ou seja, como é importante quando você tem uma perspectiva agregadora que começa a pensar os problemas e as demandas de uma maneira comum, né? Então, essa instância, o que a gente fica claro, num primeiro momento, como desafios que eles estão, de uma certa forma, abraçando, a gestão financeira dessa infraestrutura que passa a atender a essas várias instituições, né? Outro aspecto importantíssimo é o manejo e governança da evolução dessa tecnologia que é provida para essas várias instituições, ou seja, a gente sabe que são principalmente quando você está lidando com a web, são novas funcionalidades que surgem a cada dia e que precisam ser incorporadas a essas plataformas, né? No caso da Europeana, ou seja, o que a gente vê é que a partir dessa integração começam a surgir oportunidades de criação de outros serviços, né? E cada vez que surgem novas funcionalidades, novas oportunidades, o que se desenvolve para uma instituição, você tem condição de estar provendo para as várias outras instituições, né? E aí surgiram, por exemplo, projetos de memória social colaborativa, ou seja, um exemplo bastante interessante lá da Europeana foi o projeto da Primeira Guerra Mundial, onde, né, os vários países era a proposta de que as famílias fizessem o upload de objetos, né, e de referências ao período da guerra. Isso foi um grande processo cultural, digamos assim, na Europa, teve um efeito bastante interessante e que só nasce exatamente a partir dessa possibilidade dessa integração das várias instituições de memória num ambiente agregador, né?
Então, assim, essas várias demandas começaram a ser atendidas, né, por essas iniciativas, e isso levando em conta elementos estruturantes desse atendimento, que é software livre, o uso dos padrões abertos da internet, infraestrutura compartilhadas e até arranjos legais coletivos, né? A gente pode falar do Creative Commons, mas de outras possibilidades por sobre essa própria solução. Então a gente pode mencionar assim que algumas iniciativas nacionais e internacionais começaram a surgir. A gente tem o Internet Archive, que é um pouco mais antigo e tinha uma perspectiva bem focada no digital, mas a gente tem iniciativas como a DPLA, como a Digital NZ, o Trove na Austrália, o Web Archive da Inglaterra e a Fundação Wikimedia. Eu estou mencionando aqui especialmente o Wikimedia Commons, mas a gente vai falar um pouco mais desse papel que a Fundação Wikimedia se coloca nesse espaço. Eu quero mencionar aqui, eu tive recentemente num evento Europeana Tech, que é um evento que reúne, que é promovido pela Europeana para o pessoal técnico, né, das instituições de memória. E aí acaba sendo, na verdade, um grande encontro dos nerds, digamos assim, desse setor, né? E foi muito interessante ver isso. A Europeana hoje, a participação, apesar de você ter um evento que está no campo europeu, na verdade você tinha representação do mundo inteiro, desde o Japão, né, Oceania, a própria da África, aqui nós estávamos lá, os Estados Unidos, DPLA, enfim. Então acaba sendo o espaço que está reunindo e está agregando, digamos assim, essa referência num nível global, talvez por conta dessa frente que a Europeana teve no processo, né? E aí eu achei interessante trazer algumas falas, algumas colocações que me parecem provocativas para isso que nós estamos pensando aqui. Por exemplo, George Oates é uma designer que trabalhou no Flickr da década passada, ou seja, trabalhou em interfaces que foram revolucionárias, digamos assim, na busca e na agregação de conteúdos, né? E ela, depois de trabalhar no Flickr, ela foi para o Internet Archive, ou seja, ela fez um trabalho muito grande em grandes acervos e como é que a gente descobre esses conteúdos, né? E ela colocou uma questão que foi muito discutida no momento, que foi a nossa fixação com o campo de busca, né? Ou seja, colocando essa coisa do campo de busca como a forma de se descobrir conteúdos e não se explorando outras possibilidades, né? Ela chega a comentar que isso é uma lógica que decorre do nosso costume com o uso do Google, né? Porque na verdade o Google usa a força bruta, digamos assim, força bruta no sentido de músculo que só o Google tem para jogar toda a internet em suas bases e fazer uma varredura para poder chegar nessa busca por palavra-chave, né? Mas, no entanto, isso acaba nos levando a desconsiderar a possibilidade que as instituições de memória têm em colocar as suas informações de contexto sobre as suas coleções de alguma forma, de uma maneira estruturada na internet para ser também uma forma de descoberta de conteúdos, né? Então, isso só para colocar assim também que uma outra lógica, né, além dessa lógica que o Google implementou de maneira tão eficiente, e aí não estou querendo fazer nenhuma crítica ao Google, muito pelo contrário, estou louvando a sua capacidade de chegar na frente, mas estou também chamando a atenção, e a George Oates foi muito feliz nisso, de que existem outras possibilidades que podem ser construídas a partir dessa lógica muito própria das instituições de memória, né? O Ben Vershbal, da Fundação Wikimedia, e aí é uma fala muito importante, porque de uma certa forma ele apresentou no evento um reposicionamento da Fundação Wikimedia em relação ao papel que ela ocupa na integração desses vários repositórios de patrimônio cultural. E ele lembra que assim, Wikipedia é o único serviço web não comercial entre essas, digamos, os top 5, né, da internet, ou seja, está falando de Google, Amazon, né, enfim, e que isso tem um significado, né? Ou seja, de uma certa forma ele estava sendo bastante arrojado em apresentar, por exemplo, o serviço Wikidata como a infraestrutura comum para dados estruturados dos repositórios gerais de patrimônio cultural, né? Eu vou falar um pouco mais sobre isso aqui mais na frente para ficar mais claro o que isso significa, mas isso é um aspecto bastante importante. Sobre dados estruturados ainda, né, que o Gabriel chegou a mencionar, ou seja, como uma nova etapa do trabalho da documentação dos acervos, ou seja, não é só documentar os acervos internamente, mas é para documentar esses acervos para uso pelas máquinas externamente, né? Então, o que foi lembrado, né, e aí é quase como uma nova geração do Linked Open Data, né, Loggia Linked Open Data,
E o Rob Sanderson, lá do Get Trust, ele falava que o LOD tem que ser loud, ou seja, tem que ser alto. E qual é o sentido disso? É que, na verdade, quando a gente está ligando com dados estruturados, as interfaces, ou seja, a nossa audiência não são públicos em geral, mas sim desenvolvedores, né? É necessário uma reflexão, né, digamos, não na instituição, mas talvez nessa instância agregadora que presta os serviços para as instituições, pensar nesse nível de como esses dados estruturados devem dialogar com os desenvolvedores de interfaces. E só para exemplificar, né? Ou seja, a gente está falando de informações sobre museus e a gente tem aplicativos de turismo, de viagem, que bebem essas informações dessas bases de dados de informações culturais, né? O TripAdvisor, por exemplo, né? Então, ou seja, quando a gente está pensando uma interface de nossos dados de patrimônio cultural para essas interfaces, a gente tem que pensar isso em nível de audiência de desenvolvedores. Bom, e eu vou passar aqui para esse último ponto que eu acho interessante, o Ruben Verboe, que ele comentou um aspecto que eu achei muito interessante e animador, assim, né? Sobre a comunidade que estava reunida ali naquele evento, né? Que, assim, todos estavam falando muito sobre o evento Cambridge Analytica, Facebook, ou seja, sobre um escândalo que faz com que a sociedade tenha que pensar o que essas grandes empresas estão fazendo com os nossos dados, mas levando em consideração que nós, enquanto sociedade, parece que não estamos muito preocupados com isso, ou seja, continuamos fazendo uso dos mesmos serviços da mesma forma. E ele falou sobre o fato, uma hipótese de que essa comunidade, né, que lida com os acervos do patrimônio cultural, pode ser que essas pessoas tenham uma relação com essas coleções, com as informações relativas a essas coleções, que seja um ponto de diferença em relação a essa sociedade que não está nem um pouco interessada com esses dados, né? Então, aqui nós estamos falando de contraponto a um movimento dessas grandes empresas, né, de monopólios globais, a gente pode falar hoje, e que seria exatamente as instituições de memória que teriam esse papel num trabalho de formiguinha mesmo, de conseguir descentralizando, né, esse potencial que hoje está nos agregadores, trazer isso de volta para as pontas da rede, né? E que de certa forma algumas tecnologias que estão surgindo hoje estão favorecendo esse movimento entre centralização e descentralização numa atuação de rede, né? Bom, um dos aspectos que eu acho que vale a pena mencionar, que foi muito falado lá, foi algo que o Gabriel já comentou aqui, é sobre as ferramentas e as possibilidades de crowdsourcing, ou seja, de um momento que você está, por exemplo, trabalhando, qualificando as informações de uma coleção, e você pode contar com a ajuda de uma audiência, ou de especialistas, ou de uma audiência de amadores interessados em participar desse processo, né? Então acho que vale a pena mencionar o projeto The Playbills Collection da British Library, que são cartazes do teatro da Inglaterra do século 17 e 18. Enfim, é uma interface muito simples aqui, como vocês podem ver, que foi criada com tecnologia livre e padrões abertos. A gente está falando do IEF, o IIIF, e W3C, anotações W3C, né? Então, ou seja, o processo ali é muito simples, ou seja, você marca o texto, eu enquanto usuário, né, chego nessa interface, eu marco o texto que eu quero identificar e somente escrevo ali do lado o que significa, né? E como o Gabriel já mencionou, ou seja, quando você tem um cartaz como esse, onde todas as informações sobre os atores, sobre, enfim, todas as pessoas relacionadas a isso, você está criando conhecimento em cima dessa possibilidade, né? Aqui embaixo, só para é um passo um pouco além, e aí já incorporando questões de inteligência artificial, é a identificação de manuscritos, né? Ou seja, você fazer a identificação dos manuscritos, ter hipótese do que aquilo significa e por inteligência de máquina, ou seja, inteligência artificial, você passar a ter um leitor, quase como um OCR de manuscritos, né? Também como possibilidades que são construídas a partir de tecnologias livres e padrões abertos que podem ser facilmente incorporadas a essas novas plataformas, se elas estiverem próprias para isso, ou seja, em software livre. E aí, nesse sentido, ou seja, eu achei interessante identificar esses serviços que surgem a partir do movimento dessas instâncias agregadoras, como é o caso da Europeana, né? A questão do método de medição de impacto, por exemplo, né? Quando a gente está falando do financiamento, né? Se a gente teve o TIC Cultura aqui que identificou que o problema maior, na verdade, seria o financiamento a essas iniciativas, né? Que melhor forma de você conseguir o financiamento demonstrando o valor que você gera a partir da digitalização desses acervos, né?
Então, a Europeana, ela criou, que é um serviço para essas instituições, ou seja, quase que um manual de medição de impacto, não somente um manual que instrui como você faz isso, mas também dando os elementos e ferramentas para a quantificação desse acesso, por exemplo, às instituições, aos acervos digitalizados, né? Uma experiência dessa medição de impacto da Fundação Europeana em 2015, né, revelou que, ou seja, do investimento de 57 milhões em 2015, num cenário pessimista, a Europeana retornou, além dos 57 milhões, além 2,3, e num cenário otimista, 40 milhões de euros, né, além do que foi investido. Então, nessa mesma linha, ou seja, isso é um atendimento da instância agregadora às instituições de memória. Da mesma forma, Right Statements, né, que é um desenvolvimento em cima da questão do Creative Commons, que é exatamente para se pensar a interoperabilidade internacional dessas licenças, né? Ou seja, e até ver pelo que eu entendi, talvez a Mariana possa até explicar melhor, foge um pouco até da ideia de licença, né? Ou seja, você não está exatamente colocando um licenciamento, mas está colocando uma declaração de direitos, assim, enfim, na época, a conversa que a gente fez com o Marco Souza, que ainda estava no Ministério da Cultura, ele tinha uma posição contra colocar licenças, e foi apresentado o Right Statements como uma alternativa a isso, né? E me pareceu também uma alternativa interessante aqui para nós no Brasil. Bom, o IEF, ou seja, que é um serviço de hospedagem de imagens que cria possibilidades também incríveis de utilização dessas imagens de diferentes formas. Isso se torna também um serviço que vale muito mais a pena você prestar a partir de uma instância agregadora do que você estar colocando um servidor de IEF em cada instituição. E finalmente, assim, a oportunidade do GLAM e o Wikidata, né? Eu comentei sobre a participação do Ben Verschball no Europeana Tech. Exatamente uma das coisas que foi colocada, apresentada de uma forma bastante intensa, foi esse papel que o Wikidata quer passar a ter, né, na organização dos dados estruturados das várias instituições, e sendo mais arrojado, digamos assim, nessa chegada nas instituições de memória, né? Ou seja, seguir com o modelo já das residências, né, dos especialistas nas instituições, conectar o Wikidata com os vocabulários controlados localmente, e isso é uma questão muito chave, né? Só para ilustrar, hoje nós estamos lá no Museu Histórico Nacional, no processo de um trabalho de documentação das coleções, e a gente se coloca, se existe um campo, por exemplo, que tem um vocabulário controlado, que de alguma forma já está disponibilizado no Wikidata, que já está internacionalizado, ou seja, você não vai iniciar um processo aqui, você vai pegar aquele vocabulário controlado, e aquilo já vai conectar a sua coleção a um diálogo internacional no tema, né? Então, ou seja, a gente percebe que talvez, e aí é uma coisa que eu tinha um colega no MINC chamado Cláudio Prado, que ele falava que sempre havia essa oportunidade do Brasil pular do século XIX para o século XXI, né? Enfim, passar do século XX, ou seja, se nós estamos começando um processo de documentação das coleções brasileiras agora, fazer isso já conectado com o Wikidata, já imediatamente conectando com esse diálogo, né, global dos vários repositórios de patrimônio cultural, seria muito interessante, né? E, enfim, as autoridades do Wikidata, que tem a ver com os nomes, né? Enfim, isso também é uma grande vantagem em você fazer essa conexão e já saber de quem você está falando e não ter dúvidas sobre, ou seja, trabalhar essa desambiguação, né? E também o que ele menciona muito forte, o trabalho que eles estão fazendo com o Wikicitation, que é exatamente em relação de arquivos acadêmicos e a conexão e o diálogo entre esses vários repositórios, né? Eu quero enfatizar, né, a potência do ecossistema Wikimedia. Quando a gente voltou do evento, nós lá no IBRAM e os nossos parceiros na universidade, ficamos muito impactados com o potencial daquilo e começamos a fazer algumas pesquisas, né? Ou seja, rapidamente a gente descobriu que as imagens que existem das instituições de memória brasileiras na Wikimedia, que são 13 mil arquivos, foi o que a gente descobriu, elas só no mês de maio, elas tiveram 40 milhões de page views, né? Ou seja, é um número de acesso que foge completamente à dimensão do que a gente está acostumado nas nossas instituições de memória. E eu acho que isso projeta exatamente o tamanho, o ganho em escala que pode acontecer quando a gente trabalhar as nossas coleções utilizando essas infraestruturas comuns, né? Como curiosidade aqui, assim, qual seria a imagem, né, que mais foi vista, né?
Então foi exatamente um jogo no estádio do Maracanã, né, que teve mais de 1 milhão e 200 mil visualizações. E veja, essas ferramentas, né, essa ferramenta aqui, por exemplo, ela não é uma ferramenta do Wikidata, mas é um professor de uma universidade da Alemanha que, porque os dados estão estruturados, ele tem condição de criar uma busca, pegar essas informações e nos dar essas informações aqui a partir dos dados estruturados, né? E olha que interessante, a gente vem a saber que essa foto, por estar no Wikimedia, ela acaba aparecendo em todos esses wikis aqui, que são wikis de diversos países, né? Enfim, como é que você consegue fazer circular, né, uma imagem de uma instituição brasileira, né, de uma forma completamente diferente e bastante interessante, né? Bom, então, assim, o que isso nos coloca, né? Surge como oportunidade para as instituições de memória e também para o Tainacan, porque no momento que a gente está desenvolvendo o Tainacan e a gente percebe que essa oportunidade está presente, o pessoal lá na Universidade Federal de Goiás já está trabalhando de forma que você tenha uma interface diretamente conectada com o Wikidata para que permita que você possa escolher vocabulários controlados que já estejam lá, ou seja, facilitando esse trabalho do documentador em conectar essas coleções a essas infraestruturas comuns, né? É importante dizer que a plataforma ela não tem as plataformas, né, digamos assim, do ecossistema Wikimedia, elas não têm como objetivo a visitação propriamente, né, nas imagens, nos metadados. Então, ou seja, o espaço disso continua sendo das instituições, elas podem trabalhar, né, sites que deem esse acesso da melhor maneira possível, mas sem dúvida nenhuma a gente percebe que a ideia de articulação com essa infraestrutura, e principalmente quando a Fundação Wikimedia se coloca como essa infraestrutura global, realmente é uma grande vantagem, né? E a gente entende que essa colaboração, ou seja, entre as plataformas e projetos públicos, ou seja, não comerciais, né, é uma estratégia complementar, né, e talvez assim muito pertinente para o momento onde a gente vê que esses monopólios globais acabam tomando o que a gente considerava como um espaço público, que é a internet, né. Bom, nesse sentido também vale ressaltar, ou seja, até dialogando com a questão do déficit que a gente tem na questão da formação desses especialistas, desses públicos. Lá no IBRAM a gente está conversando com o pessoal da Ciência da Informação da UNB, o desenvolvimento de uma especialização, né, como uma demanda do IBRAM, nesse tema dos acervos, documentação museológica, repositórios digitais, conexão com infraestruturas como o Wikimedia, enfim, no sentido de criar assim, um caldo, né, não só de reflexão na academia, mas também de formação de recursos humanos que podem trabalhar nesses projetos, né? Bom, eu já estou aqui terminando, mas eu achei que valeria a pena mencionar aqui, e dentro do contexto do que nós estamos falando aqui, do Museus Brasil, foi mencionado aqui os Museus BR, o Pedro falou sobre essa iniciativa do IBRAM. Eu só quero dar assim rapidamente passar assim no que isso significa, né? Na verdade, o Mapas Culturais é um software que foi desenvolvido a partir de uma ideia em tornar o Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais em um sistema de informação colaborativo, né? Ou seja, o Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais, ele é um sistema que foi criado por lei, pela Lei do Plano Nacional de Cultura. Na verdade, ele é um sistema para monitoramento da execução do Plano Nacional de Cultura. E, como passou pela Coordenação de Cultura Digital, a ideia foi exatamente torná-lo um sistema de informações colaborativo baseado em cartografias colaborativas, ou seja, baseado em um mapa que as pessoas se enxergam, se colocam, se apresentam, se registram, né? E vários serviços podem ser criados a partir daí, né? Na verdade, o que acontece é que esse mapa ele acabou tendo algumas, digamos, instalações específicas, né? Então você tem o sistema que cobre o mapa cultural maior, mas assim, o mesmo software foi colocado para cuidar de setores. Então, no caso, os setores das bibliotecas, os setores dos museus, e no caso, o Museus BR foi exatamente essa instalação do Sistema Nacional de Informações, dos mapas culturais, para trabalhar a cartografia colaborativa dos museus, né? O que é interessante é que foi um processo diferenciado, porque nasceu exatamente da migração do Cadastro Nacional de Museus, então de uma base já constituída. Foi interessante, para mim é interessante saber que
o IBRAM, quando recebeu essa plataforma, ela foi fechada para colaboração, né? Isso é um fato interessante, né? Porque você migra uma base, o sistema era próprio para essa colaboração, mas ele foi fechado para se cuidar das informações. Os museólogos achavam que precisavam primeiro cuidar das informações para depois publicar, né? E o que foi interessante, né, é que o Museus BR é a implantação do Mapas Culturais mais bem sucedida em todas elas, ou seja, você tem implantação dos pontos de cultura, você tem implantação em vários setores, mas é exatamente o Mapas Culturais dos museus é que hoje é a referência, ou seja, quando o Ministério vai apresentar o projeto, é o Museus BR que aparece, enfim. E a gente entende porque isso tem a ver com esse preciosismo dos museólogos com a informação que vai ser colocada na rua. Enfim, hoje isso é integrado com o SNIC, né? Hoje estão sendo criados novos serviços nessa plataforma, como, por exemplo, gestão de chamadas públicas, editais, ou seja, qual é a vantagem disso? Se os museus já estão todos lá cadastrados com suas informações, quando surge um edital é muito fácil de haver essa troca de informação, enfim, divulgação de eventos é uma oportunidade que também já está colocada. E assim, do que eu vi aqui da apresentação do Museus Brasil, eu enxerguei assim uma complementariedade, eu enxerguei assim uma coisa que de uma certa forma o Museus BR já está trabalhando, que é essa informação diretamente com os museus, mas o trabalho editorial propriamente, né, de formulação, inclusive de exploração de novas possibilidades que eu vi aqui com os mapas, inclusive das instituições, podem ser coisas complementares se a gente puder pensar isso como um diálogo entre as plataformas, né? Eu acho que é pertinente, assim, a partir do que eu estou colocando, da minha visão interna, eu enxergo essas possibilidades e acho que valeria a pena a gente refletir, enfim, pensar como é que isso pode acontecer. Bom, como para finalizar, assim, ou seja, essa experiência de implementação do Tainacan, de pensar a política nacional de acervos, enfim, em meio a todos esses retrocessos, idas e vindas, né, no âmbito político, nos deu algumas coisas a pensar, né, ou seja, como é que a gente avança nessa questão. Eu quero dizer assim que hoje nós temos hoje nos dois contextos, ou seja, tanto dos mapas culturais quanto do projeto Tainacan, ideias de rede, né, de soluções tecnológicas que articulam redes, que foram implementadas que foram pensadas numa gestão anterior e que de uma certa forma hoje elas não têm um apoio político institucional, por exemplo, forte do Ministério da Cultura, né? Ou seja, é uma coisa que perdeu essa força institucional central, digamos assim. Mas o que eu acho interessante é que pela aceitação que essas possibilidades tiveram no campo, né? E a gente está falando tanto dos mapas quanto a gente está vendo da aceitação do projeto Tainacan nas instituições, é como se você tivesse as pontas da rede, de alguma forma, passando a promover a continuidade do projeto, né? Então, assim, como elementos desse caso, né, a gente tem aí o IBIT, né, que é o instituto do Ministério da Ciência e Tecnologia, que é um instituto, inclusive, que dá suporte ao uso de plataformas livres, né, nas universidades, nas instituições de pesquisa, já adotou o Tainacan e já faz o serviço de implementação do Tainacan nas instituições. Hoje já existe a Funarte, está implementando o Tainacan com o apoio do IBIT, já é a primeira experiência nesse sentido, né? Em outra frente, ou seja, a Fernanda não está mais aqui, mas numa articulação do BNDES com a RNP, já está mais ou menos acertado e bem avançado que recursos para o desenvolvimento futuro do Tainacan vão estar contemplados nesse projeto apoiado pelo BNDES. Então, mais uma vez, mais um reforço que a gente tem aí na continuidade do processo, né? Mas, de uma certa forma, a gente tem um vácuo aí de que modelo institucional é esse que terá a condição de dar perenidade para articulações como essa, né? Veja, nós estamos falando do desenvolvimento de uma solução tecnológica, né, que precisa de uma perenidade. Nós estamos falando de serviços que vão passar a ser prestados a essas várias instituições, que de certa maneira podem gerar modelos de negócio de sustentabilidade dessa instância agregadora. Mas, de uma certa forma, a gente não tem isso dado, né? Nós estamos num momento político do país com muitas expectativas e tentando transicionar com essas ideias para um momento mais favorável em termos políticos, mas, de fato, o modelo em si, de como a gente vai
seguir com uma iniciativa como essa, ou seja, de manutenção de um software utilizado de maneira comum por várias instituições, isso não está dado, né? Eu acho que aqui existem pessoas que têm a condição de pensar sobre isso, de refletir, de, né, propor soluções, enfim, acho que a gente fica aí como proposta para o debate. Bom, era isso que eu tinha para colocar. Muito agradeço aí a oportunidade.